Pessoal, como a gente está falando a respeito dos doutrinadores, né? Dos médiuns esclarecedores, tem gente que não gosta que a gente fala nem doutrinador mais. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas eu uso, acho que muito mais importante do que as palavras que a gente usa, se são antigas ou são novas, é o significado que a gente dá a elas, né? E o importante que a gente queria dizer, no caso dos doutrinadores especificamente, é que aos doutrinadores cabe colocar essa máquina para funcionar, pessoal. Quer queira, quer não, é imprescindível. E aqui, muito desse trabalho que a gente está fazendo, na verdade, é voltado aos médiuns, mas em grande parte voltado aos doutrinadores, né? Não sei se vai haver receptividade, não sei se vai haver abertura para se questionar algumas coisas em torno justamente da doutrinação, né? Tomara que haja, porque as pessoas poderão aproveitar muito no trato com as suas reuniões mediúnicas, né? Porque o que a gente vê, pessoal, é que a reunião mediúnica, ela precisa ser proativa, né? A reunião mediúnica precisa ser proativa, tá? Nós todos ali precisamos estar proativos. Como a gente usou muito o termo passividade, que o médium tem que dar passividade, o médium tem que ser passivo, né? Tem que ser receptivo à influência e tal, a gente acabou levando muito longe esse termo. E as reuniões, muitas reuniões, não todas, mas muitas reuniões, acabaram se tornando realmente muito passivas. Não é incomum, não é difícil nós acharmos grupos que ficam lá 2 horas concentrados lá para ter uma comunicação, para ter 2 comunicações. É muito pouco, pessoal. É muito pouca produtividade. Tá? Nós precisamos produzir mais. Por isso que esse nome, reuniões mediúnicas produtivas. Tá? Lógico, nós não vamos aqui contar por quem dá 50 a comunicação, quem dá. Não é esse o objetivo, mas ficar 2 horas concentrados para receber uma comunicação, 2 comunicações. Por mais que a gente queira ter boa vontade para entender isso, com boa vontade, né, com otimismo e tal, não dá. É muito pouco diante da necessidade. Ah, Alexandre, mas é que os espíritos são auxiliados mais espiritualmente. Eu acredito e sempre são auxiliados mais espiritualmente. Mas algumas coisas nas engrenagens da reunião precisam ser revistas. Porque para mim isso denota problemas no conduzimento. E aí, no caso, muito mais problema com o doutrinador, com quem está dirigindo a reunião. Às vezes é a mesma figura, né, o coordenador da reunião e o doutrinador. Eu acho que deva ser a mesma figura, né? Mas tem grupos que separam, eu acho que só burocratiza mais a coisa. Mas enfim, né? O doutrinador e o dirigente da reunião. Tem gente que separa essas 2 funções, eu acho que elas têm que estar juntas, porque não justifica você ter essas 2 funções, né? Mas vamos lá. O problema é o seguinte, muitas vezes fica-se lá esperando passivamente, naquela visão ainda de que vai vir um espírito e vai incorporar em mim, vai dar um solavanco, vou começar a falar. Porque é muito pouco provável que aconteça. Ah, mas com um médium lá acontece. Com um médium acontece. Ou porque ele já está treinado, ou porque ele é médium inconsciente, ou porque... Entendeu? É isso. Acontece por causa disso. Né? Ele já está afeiçoado com a mediunidade, já está automatizado no trato com os espíritos, ou ele é médium inconsciente, então ocorre meio que espontaneamente. Não precisa muito ajudar ele a perceber, ajudar ele a discernir, a se auto-perceber, não precisa muito isso. Porque ele já está acostumado, ele faz esse processo rapidamente. Mas a maioria das pessoas não será assim, a não ser com o tempo, a não ser com o exercício. E olha lá, porque eu vejo médiuns com tempo de casa, com tempo de mediunidade, que ainda ficam lá algum tempo observando e ficam percebendo, amadurecendo aquilo que estão percebendo. O médium deve se entregar assim de uma hora para outra também, para a comunicação.
né? Tem que perceber primeiro, ver se tem coerência o que ele está sentindo, o que o espírito está transmitindo, né? Senão acaba também havendo uma confusão danada e os espíritos se aproveitando da nossa falta de discernimento, né? Então, o que a gente queria dizer é assim, o doutrinador, ele deve lembrar da posição, da postura proativa, os médiuns também. Eu estou aqui para incorporar, para dar passividade, sim, mas para chegar a incorporar eu preciso ser ativo. Até mesmo a meditação é uma atitude ativa, de concentração, né? Mais ativa, mesmo que focada no meu campo mental. Eu estou focado no meu campo mental. A meditação a gente fica concentrado no seu campo mental, observando os pensamentos, procurando silenciar os pensamentos. Então é um processo ativo. A concentração na reunião mediúnica é um processo ativo, né? Não deve ser um processo que induza ao sono. Aliás, as reuniões em que as pessoas ficam lá dormindo para um lado, dormindo para o outro, pessoal, tem muito isso por aí. Não deve acontecer isso. E é o doutrinador que deve, fulano, como é que você está? No começo da reunião, como é que eu faço? Eu já pergunto para cada um. No começo da parte prática, né? A gente faz uma leitura preparatória, como o André Luiz recomenda, né? E aí a gente começa a parte prática, reduz a luz, tal, né? A gente faz uma oração para começar a parte prática e vamos lá. Os médiuns vão observar, eles já chegam sentindo já na reunião certos sintomas, é normal, né? E aí a gente pergunta, fulano, como é que está? A gente vai de um por um, seguindo a ordem da mesa lá, perguntando como que estão. Primeiro eu quero fazer uma leitura de como é que está o pessoal todo. Às vezes, dependendo do caso, né, de como a pessoa está, às vezes ele está com muita necessidade, às vezes já está a coisa com muitos sintomas, às vezes está com enjoo, o médico sente enjoo, está quase vomitando ali. Então, dependendo do caso, a dor terrível já que está sentindo, a gente até acelera esse processo, né? Agora, via de regra, a gente pergunta para cada um como é que está sentindo e tal. Depois que todos falaram, eu tenho uma leitura. Cada um geralmente fala de um sintoma diferente que está sentindo. Às vezes, várias pessoas falam do mesmo sintoma. Mas aí eu faço uma leitura de como é que está a reunião. Né? Quem que está bem, quem que está sentindo, o que está sentindo. 2, 3 pessoas estão sentindo a mesma coisa. Então eu já tenho uma visão para que lado que a reunião está indo. Que tipo de espíritos nós vamos atender hoje? Dá para ir enxergando mais ou menos. Um monte de gente está sentindo enjoo, um monte de gente está sentindo tontura, um monte de gente está sentindo irritação. Então, isso são informações que eu vou coletando. É um processo ativo, né, de averiguar como é que está o grupo, né? Então, e aí, tá, eu já vi, então vamos observar, vamos ver o que vocês percebem, né, das presenças que vocês estão sentindo aí. Então vamos observar, procura observar o sintoma, cada um, né? Procure observar o sintoma que você está sentindo, não o sintoma do outro, não, hein, pessoal. Os médiuns muitas vezes têm mania, principalmente os videntes, os que vêm, eles gostam de ficar narrando a reunião. Ah, fulano, agora eu estou vendo o espírito entrar, o espírito sair, o espírito pular, o espírito... Ah, eu tenho um espírito perto de você, você não está sentindo? Gente, eu acho isso das coisas que mais atrapalha a reunião mediúnica. São os médiuns que gostam de ficar narrando a reunião mediúnica. Os médiuns, nada contra a vidência em si, mas o próprio Allan Kardec falou, a vidência é das mais complicadas, porque é que mais se presta aos enganos. O próprio Allan Kardec disse isso. Então é que a gente mais tem que tomar cuidado. Essa história de, estou vendo o espírito do seu lado. Fulano, dá comunicação, estou vendo o espírito do seu lado. O que eu gosto de fazer? O que eu acho que o dirigente, o esclarecedor deve fazer? Fulano, você está sentindo alguma coisa? Você está percebendo algo? Não, eu não estou percebendo nada, Alexandre. Ou então, minha filha, vai observando aí, vai percebendo, vão para outro. Entendeu? Não vão ficar batendo, malhando em ferro frio. É perda de tempo.
É perda de tempo. Tá? Às vezes eu coloco o médium em situação constrangedora, porque o médium fala, eu não estou sentindo. Ah, mas eu tô vendo, o Espírito está falando isso. Bom, mas se você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo, por que você então dá comunicação? Vocês entendem, pessoal? Por que esse médium então que está vendo, que está ouvindo, por que ele não dá comunicação? Não é? Ah, mas é para ele dar para o outro lá. Ele está do lado do outro, é para ele dar comunicação. Mas será que é? Pode até ser alguém ligado a ele, mas ele não está percebendo. E você já está percebendo. Então tem médiuns, inclusive, que gostam de ficar narrando a coisa e perceber o que o outro vai dar de comunicação, mas ele mesmo não dá nenhuma comunicação. Então são coisas que os doutrinadores devem perceber para conduzir. Eu não gosto muito dessa narração da reunião. Eu gosto de partir do que cada um está sentindo. Você está sentindo? Não, não. Então, e você do lado, está sentindo alguma coisa? Ah, eu estou sentindo um mal-estar, então. Você percebe algum pensamento junto com essa sensação, alguma emoção? Né? Continua observando isso aí. Daqui a pouco ele percebe mais claramente, está em condição de dar comunicação. Tá? Esse negócio de ficar insistindo ali, pessoal, eu não iria por aí, eu não vou por aí. Né? Ficar insistindo, coloca a pessoa até... Daqui a pouco ele tem que dar comunicação até sem perceber, porque senão o pessoal não deixa a pessoa quieta. Né? Daqui a pouco tem que dar uma comunicação anímica, né? Para ver se o pessoal sossega. Tem que dar uma comunicação de mim mesmo aqui para ver se... Né? Tem muita coisa para a gente conversar. Devagarzinho a gente vai tocando nos pontos, mas é preciso uma postura ativa do doutrinador para não deixar a reunião entrar no sono, naquela coisa inútil de ficar lá 2 horas praticamente sem dar comunicação. Né? Eu acho uma perda de tempo isso. O grupo pode ser mais produtivo. Só que, primeiro, o doutrinador tem que estar acordado. Né? Às vezes, o doutrinador mesmo está lá com aquela sonolência. O doutrinador tem que estar acordado. Tem que estar proativo. A intuição do doutrinador ali pergunta para como é que você está, né? Para colher informações e a partir dessas informações trabalhar no conduzimento da reunião, tá? Daqui a pouquinho a gente volta aí no próximo estudo para conversar um pouquinho mais sobre isso. Um abraço.